A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 4 aqui da Casa dos Jovens, onde nós vamos trabalhar sobre um tema muito importante. Você precisa nascer de novo. Vamos estudar hoje sobre o diálogo de Jesus com Nicodemos e eu espero que o Senhor edifique você. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e continuar compartilhando a palavra de Deus. Deixe também o teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, também discipulado dinâmico da CEADEB. Tem muita coisa boa aqui no canal e você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo, onde tem aí as nossas classes organizadas. Se você desejar também poupar o teu tempo para preparar a tua aula, nós temos disponível para você que é professor da classe dos jovens o esboço dessa aula. De repente você está interessado no meu material que eu produzo para poder ministrar aqui para você. Você tem acesso a todo o nosso material se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD, o nosso site. Lá você vai encontrar o apoio necessário que você precisa para ministrar a tua aula, como o slide que eu preparo para poder ministrar as minhas aulas para a glória de Deus, assim como o PDF da minha aula, do meu esboço, que você pode utilizar também na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. A nossa assinatura ela é trimestral, pode te ajudar, as nossas propostas estão na descrição desse vídeo e no comentário abaixo, e quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus, como o nosso workshop de pregação, assim como o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical. Tá imperdível, gente. Dá uma analisada, que Deus te abençoe. Vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos jovens. Vamos estudar hoje sobre esse tema. Você precisa nascer de novo. Vamos estudar hoje o diálogo que Jesus tem com Nicodemos. É necessário você iniciar apresentando algumas bases propostas pela lição. As nossas bases bíblicas. Apresente para os teus alunos o texto principal, que está em João capítulo 3, versículo 5. Faça essa leitura em sala de aula. Apresenta também o resumo da lição em sala de aula. Isso vai te ajudar muito na tua ministração. Assim como a leitura bíblica em classe que se encontra em João, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. E se você tem o desejo de estudar ainda mais a Palavra de Deus, a Faculdade Refidim está oferecendo 4 novas pós-graduações que podem te ajudar a crescer em Jesus, nas seguintes áreas: aconselhamento e cuidado, que é um curso muito bom para quem gosta de trabalhar na área do aconselhamento pastoral, assim como o Ministério de Liderança de Jovens, que está imperdível para edificar a tua vida nesse ministério, teologia bíblica do Novo Testamento, que pode ser muito útil para você utilizar nesse trimestre também, assim como história, teologia e discurso pentecostal. Está muito legal, imperdível esse trabalho, e você encontra todas as propostas no site da Faculdade Refidim. Analise, acesse e que Deus em Cristo abençoe você. Hoje nós chegamos na lição de número 4. Vamos estudar muito bem o capítulo 3 do Evangelho de João, o discurso que Jesus tem com Nicodemos. Também vamos analisar a importância do novo nascimento, da conversão, do discipulado em Jesus. Falando a respeito do discipulado, o texto de Dietrich Bonhoeffer destaca para a gente algo bem interessante. Destaca que a graça barata ela é inimiga mortal da igreja. Isso por quê? Porque a graça barata é a pregação sem arrependimento, é o batismo sem disciplina eclesiástica, também é a comunhão sem confissão de pecados e a absolvição desses pecados sem confissão pessoal do indivíduo. A graça barata se torna inimiga da igreja, inimiga também dessa disciplina que estamos estudando hoje sobre a importância do novo nascimento em Jesus. Porém, nós precisamos ter um olhar a respeito da graça preciosa. O que é a graça preciosa que fala do novo nascimento? A graça, ela é um tesouro escondido, que é encontrado em um campo, pelo qual aquele que a encontra fica muito feliz porque o possui. A graça
A verdadeira graça, ela é uma pérola preciosa para a nossa comunhão, porque ela oferece ao mercador muito mais do que qualquer bem que ele possa ter. A graça, na verdade, ela é sim o domínio do reino de Cristo em nossas vidas, pela qual o ser humano, dominado por Jesus, tem a coragem de arrancar o seu olho que lhe faz pecar e seguir a Cristo de uma forma muito especial. A graça verdadeira, ela está relacionada com o discipulado de Cristo, com o discipulado de Jesus, com a nova conversão. A graça verdadeira, ela está atrelada com esse chamado de Cristo, que nos chama para abandonar agora as nossas redes como pescadores desse mundo, para seguir a Jesus e nos tornarmos então pescadores de vidas, pescadores de almas, pescadores de homens, a fim de levar essas pessoas para o novo nascimento. E esse novo nascimento revela essa comunhão com Jesus. Pastor Hernandes Dias Lopes destaca o seguinte, que quando analisamos o encontro de Jesus com Nicodemos, é importante analisarmos também o capítulo que vem antes, que relata a respeito desse encontro com Jesus. É importante observarmos que o texto de João, do capítulo 3, fala exclusivamente desse relacionamento, dessa conversa que Nicodemos tem com Jesus, mas é importante observarmos o capítulo 2 também. Esse é o nosso papel como estudiosos da palavra de Deus, para entender o que está acontecendo, especialmente na aula de hoje. No capítulo 2, versículos 23 a 25, nós somos informados que Jesus chega a Jerusalém. Nesse mesmo capítulo, como nós já estudamos, é registrado dentro do texto o primeiro milagre de Jesus, realizado então em Caná. Pastor Silas Queiroz, no livro de apoio da lição, ele traz para a gente a seguinte informação. Ele destaca que Mateus revela que Jesus, ouvindo que João Batista foi preso, ele volta então para a Galileia. Ele deixa Nazaré e passa a habitar agora em Cafarnaum, uma cidade marítima, próxima aos confins de Zebulon. Isso está registrado em Mateus capítulo 4, versículos 12 e 13. E por isso nós precisamos entender que essa viagem de Jesus para Jerusalém se dá a partir dessa leitura do Evangelho de João, diretamente de Caná para Jerusalém. É muito importante entendermos essa conexão. Jesus, após estar em Caná, realizando aquele milagre, ele vai então para Jerusalém. O Evangelho de João também nos dá informação que o ministério de Jesus, ele tem aí 3 anos de duração. Isso porque no Evangelho de João nós encontramos o registro de 3 Páscoas. E especialmente agora nós encontramos o registro dessa primeira Páscoa que Jesus vai a Jerusalém, conforme está escrito no capítulo 2, versículos 13 a 22. Daí, então, há o entendimento que Nicodemos passa a conhecer Jesus nessa visita a Jerusalém. Jesus vai a Jerusalém, prega sobre o reino, anuncia o reino, apresenta os sinais do reino. E isso chama a atenção, então, de Nicodemos. Quando nós lemos João capítulo 2, versículo 23, a própria Bíblia me dá a informação, nesse capítulo 2, que durante essa viagem de Caná para Jerusalém, Jesus, então, realiza muitos milagres. E esses milagres chamam a atenção da multidão, desperta também o interesse de Nicodemos por conhecer a Jesus. E por isso que quando nós lemos o capítulo 3 de João, versículo 2, o próprio Nicodemos, conversando com Jesus, se refere a Jesus como rabi ou mestre e destaca que os sinais que ele realiza vêm da parte de Deus. Isso chama muita atenção desse homem religioso. E quando nós lemos então, a partir da leitura de Mateus capítulo 23, versículo 4, depois dessas visitas de Jesus a Jerusalém, Jerusalém então passa a ter um grande patrulhamento religioso desses religiosos que faziam parte de partidos políticos diferentes, que daqui a pouquinho eu vou estar demonstrando para você, que passam então a perseguir a Jesus, a tentar prender a Jesus e a tentar levar Jesus à morte. E isso nos traz um despertamento a respeito do conhecimento de Jesus. Quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 3, o que desperta o coração de Nicodemos para conhecer Jesus é os sinais. Os sinais, eles despertam esse interesse.
Pastor Hernandes Dias Lopes destaca o seguinte no seu comentário sobre o Evangelho de João. Destaca que Jesus ele não aceita uma fé superficial. O que é uma fé superficial? É o interesse de conhecer a Jesus somente por causa dos sinais, somente por causa dos milagres e das maravilhas. Quando nós lemos João capítulo 3, versículo 2, embora Nicodemos tivesse reconhecido Jesus pelos sinais e pelas maravilhas, Jesus estava querendo demonstrar para Nicodemos algo maior, como um relacionamento pessoal, como o interesse de ter esse conhecimento pessoal, de ter esse relacionamento genuíno, de criar uma aliança com esse homem. E isso é tão interessante, porque também acontece conosco. Jesus está interessado em você. Jesus está interessado em ter um relacionamento contigo, com os teus alunos também. E se você acredita nisso, coloca aí, hashtag Glória a Deus. E eu espero que essa aula de hoje fale com você em nome do Senhor Jesus. O primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Uma mensagem clara. Warren no seu comentário sobre o Evangelho de João, ele destaca que um dos pontos chaves do capítulo 3 do Evangelho de João é a respeito da doutrina do novo nascimento, é o entendimento dessa doutrina, da conversão em Jesus. O próprio Bonhoeffer faz questão de dizer para a gente que a chamada, ou seja, o chamado para o discipulado de Jesus, ele tem um efeito imediato. Jesus chama e o nosso dever é obedecer, é segui-lo, é estar caminhando com Cristo. E você que foi chamado precisa obedecer a Jesus, caminhar com Jesus e estar caminhando com Ele todos os dias da sua vida. E por isso nós precisamos entender que o foco da aula de hoje fala a respeito desse novo nascimento. E por que é necessário entender o novo nascimento? Porque é necessário compreender a prática dessa conversão, compreender a respeito da doutrina do novo nascimento. Vamos destacar algumas coisas bem interessantes que você já pode utilizar, tomando como nota para poder apresentar em sala de aula. A doutrina do novo nascimento ela é importante porque o coração humano ele está inclinado contra o mal. Ele está inclinado para o pecado. Ele está inclinado para o afastamento por causa da queda. Então, entender o novo nascimento é entender que nós precisamos conhecer a Deus. É entender que, para você ser salvo, você precisa ter o toque genuíno do Espírito Santo no teu coração. O Espírito Santo precisa tocar você, te convencendo do pecado. E entender também, sem o novo nascimento, você não pode chegar aos céus. Não pode conhecer o reino de Deus do lado de dentro. E a Bíblia destaca para a gente que você pode conhecer o céu a partir do novo nascimento, sem dinheiro, sem posição social, sem fama, sem cultura, sem religião, mas jamais você conhecerá o céu sem o novo nascimento. Tem que passar pela porta do novo nascimento em Jesus para ter o conhecimento a respeito do céu, da graça de Deus e dessa bênção que Deus tem preparada para conosco. Em segundo lugar, nós também precisamos destacar que sem o novo nascimento, você não pode entrar no reino de Deus, você não pode experimentar o reino do Senhor, como mais em João capítulo 3, versículos 3 e 5. Então, sem o novo nascimento, sem o arrependimento em Jesus, sem a confissão de pecados, sem a mudança de conduta, você não pode, então, ter esse conhecimento do reino. Sem que não haja mudanças íntimas no seu coração, a partir desse toque do Espírito Santo, você não pode experimentar os sinais do reino. E o homem natural jamais vai compreender as coisas espirituais. As coisas espirituais apresentadas pelo reino são apresentadas para aqueles que nasceram de novo, que têm uma visão diferente desse mundo. Passam agora a experimentar essa conversão em Jesus. Eu acredito que você também já deve ter experimentado essa conversão em Jesus, porque ela toca na alma, ela muda a gente de dentro para fora. Em terceiro lugar, é importante também destacarmos que o novo nascimento não equivale a ser uma pessoa profundamente religiosa com base em João capítulo 3, versículo 1. Nicodemos, ele era conhecido como um dos príncipes dos judeus. Ele era um homem profundamente religioso. E o próprio Jesus falou a respeito do novo nascimento para ele. Ser um religioso não equivale a nascer de novo.
O novo nascimento fala desse toque do Espírito Santo em nós, fala dessa transformação real no nosso ser, na sua vida também. O próprio Nicodemos fazia parte dos fariseus, e daqui a pouquinho eu vou detalhar a respeito dos fariseus. Ele jejuava, ele dava o dízimo, ele seguia a lei, mas ele não era um novo convertido. Ele não passou pela porta do novo nascimento. Não adianta você realizar todos os ritos religiosos sem que você não tenha nascido de novo. É necessário nascer de novo e estar em Jesus. Em quarto lugar, é importante também destacarmos que o novo nascimento também não equivale a ocupar um lugar de liderança na igreja, ocupar um lugar de liderança religiosa, como está escrito em João 3:1. O Nicodemos ocupava um lugar de religiosidade, um lugar de liderança dentro do farisaísmo, mas não tinha experimentado o novo nascimento. O novo nascimento é se render à cruz de Cristo, ao discipulado de Jesus, é caminhar com Jesus, é estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Não adianta de nada você alcançar o cargo pastoral, o cargo de diácono, o cargo de presbítero, o cargo de evangelista, de missionário, sem que você não tenha nascido de novo, tenha experimentado a verdadeira e genuína conversão. Ninguém entra no céu por causa de um cargo denominacional, mas nós só entramos no céu porque nascemos de novo em Jesus. Em quinto lugar, é importante também destacarmos em sala de aula, é importante que você também tome nota, que o novo nascimento não equivale ao conhecimento a respeito de Jesus, ou às informações que nós temos a respeito de Jesus. Quando você lê João capítulo 3, versículo 2, Nicodemos conhecia a respeito de Jesus a partir das suas informações, a partir do seu conhecimento. O novo nascimento, ele não equivale a fazer um curso teológico, a ter um diploma, irmãos. O novo nascimento equivale a entregar a tua vida ao domínio genuíno de Jesus. O novo nascimento não equivale a abraçar a teologia, mas o novo nascimento equivale a abraçar Jesus, conhecer Jesus e se prover desse relacionamento fundamental para a tua caminhada cristã. E em sexto e último lugar, é importante destacarmos que o novo nascimento não equivale a uma reforma moral, como está escrito em João capítulo 3, versículo 6. Muitas pessoas acham que, porque não bebem, não fumam, não praticam a prostituição, são honestas, essas pessoas são merecedoras da salvação. Não é bem assim. É necessário que você nasça de novo. É necessário que você passe pela porta do arrependimento. É necessário que você reconheça Jesus, porque todos nós estamos debaixo do pecado. Estamos debaixo da queda, conforme está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas em Cristo agora, Romanos 5:1, nós temos então esse privilégio de experimentar um novo nascimento, ter essa genuína experiência com Deus. Dietrich Bonhoeffer faz questão de dizer que a graça é o evangelho, que demonstra em nós esse dever de procurar uma nova vida em Jesus. A graça de Deus nos chama agora para o discipulado. A graça de Deus nos chama todo o tempo para um novo nascimento. A graça de Deus nos chama a todo momento para termos um encontro com Jesus, reconhecendo que nós somos pecadores, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. O próprio John Wesley fazia questão de dizer que todos os dias era necessário que ele se convertesse à cruz de Cristo, estasse aos pés de Jesus, para permanecer debaixo desse discipulado e nesse novo nascimento com o Senhor. E eu espero que a aula de hoje fale com você. Se eu estou te ajudando, comenta aí. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Religiosidade não basta. Nesse primeiro subtópico, nós precisamos ter essa perspectiva sobre os partidos políticos que existiam no período em que Jesus esteve conosco. No período do Novo Testamento, nos dias de Jesus. Conforme Warren Wiersbe, no seu comentário a respeito do capítulo 3 do Evangelho de João, ele destaca o seguinte para a gente. Ele destaca que Nicodemos, ele fazia parte do partido político dos fariseus. Outro detalhe que nós precisamos ter em mente, apesar do Novo Testamento criticar bastante, principalmente os fariseus,
nem todos os fariseus agiam de forma hipócrita, nem todos os fariseus agiam de forma leviana. Isso é importante entender, porque na aula de hoje nós vamos perceber que Nicodemos também é citado entre os discípulos de Jesus, conforme proposta aqui do próprio pastor Silas Queiroz, o comentarista da lição. E é importante entendermos sobre essas divisões no Novo Testamento desses partidos políticos. O primeiro partido político que nós encontramos no Novo Testamento, citado a partir da perspectiva do F.F. Bruce, são os fariseus. Eles eram especialistas na lei. Eles eram homens conhecedores da lei. E de forma básica eu quero destacar isso para você. Os fariseus, eles eram mestres da interpretação do texto e das tradições orais também. Então eles se dedicavam a uma vida de leitura do texto, de dedicação ao conhecimento das tradições orais e também, além de praticar diversos jejuns, diversas práticas religiosas. Eles faziam parte da religião do povo. A população em si abraçava o farisaísmo. Outro detalhe que você encontra também dentro do Novo Testamento é outro partido político e religioso que já existia nos tempos de Jesus, que eram os saduceus, conhecidos como os guardiões da Torá. Os saduceus, por exemplo, eles rejeitavam qualquer tradição oral dos rabis. E outro detalhe, eles aceitavam somente a lei escrita de Moisés. Os saduceus também rejeitavam a crença, por exemplo, em anjos, a crença em milagres. Eles eram esse público mais seleto dos dias de Jesus. Faziam parte da classe rica. Era um público mais reservado que também tinha um domínio nessa constituição religiosa dos tempos de Jesus. Outro grupo que nós encontramos também no Novo Testamento são os essênios, conhecidos como radicais e justos. Os essênios ficou conhecido também como o movimento do Hassidim. Esse movimento traz essa ideia de povo santo, povo separado. Geralmente os essênios viviam reservados à parte da população, à parte da sociedade. Eles se reservavam aguardando um Messias e consagravam a sua vida em santificação para a espera do Messias. E os essênios também faziam parte de grupos políticos que existiam nos dias de Jesus. Outro grupo que nós encontramos também no Novo Testamento, citado pela Bíblia, são os herodianos. Os herodianos eram uma seita judaica que surgiu exatamente por causa da influência do povo romano, ou seja, do domínio romano sobre Israel e sobre a Judéia. Os herodianos eram um grupo formado de diversas pessoas de religiosidades diferentes, que incluíam pessoas que eram favoráveis à família de Herodes. Por isso eles são conhecidos como os herodianos. É um grupo político à parte, que tem aí um público misto de diversas religiões que faziam parte para poder obter um contato entre os romanos. O Novo Testamento também cita, eu achei interessante trazer isso para você aqui, o grupo conhecido como os samaritanos. Na realidade, não era somente um grupo, mas sim uma população, um povo que era conhecido como samaritano por nascimento, por nascer em Samaria. Esse povo surgiu exatamente a partir da derrota de Israel para os assírios, obrigando então ao povo israelita que sobreviveu a realizarem naquele período casamentos mistos. Esses casamentos mistos então gerou uma nova população, um novo povo, conhecido como os samaritanos. Eles acreditavam na lei de Moisés, porém eram liberais e ao mesmo tempo abraçavam outros ídolos. E é importante então entendermos isso aqui, porque há uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Os judeus se consideravam santos, separados por Deus. E os samaritanos eram conhecidos como a escória da sociedade rejeitada nesse tempo. Existia também, nos dias de Jesus, um grupo conhecido como os seguidores de João Batista. Nós já estudamos aqui em sala de aula. Inclusive, parte desses seguidores de João Batista eram influenciados pela vida do Messias, pela mensagem do reino, ao ponto de João Batista separar discípulos dele para seguirem a Jesus. É interessante pararmos para entender essa religiosidade do Novo Testamento, tentando compreender aqui a vida de Nicodemos também.
Silas Queiroz, o autor da lição, nosso querido pastor, destaca para a gente que Nicodemos vai ter com Jesus ao entardecer, durante a noite, pelo fato de fazer parte dessa seita do farisaísmo. Ele era um fariseu, conhecido também como um dos príncipes dos fariseus. E ele vai conhecer a Jesus. Ele fica impressionado por questões dos milagres que Jesus estava realizando. E então Jesus, conversando com Nicodemos, expõe a necessidade do conhecimento do novo nascimento. O Moody, em seu comentário, ele traz para a gente a seguinte perspectiva a partir dessa leitura do capítulo 3, que Nicodemos estava ao ponto de aceitar a Jesus. Isso é tão interessante a partir da perspectiva do Moody, em seu comentário, e ele destaca exatamente que essa perspectiva de Nicodemos em aceitar o Cristo é por conta dos sinais. Os sinais chamaram a atenção dele e ele passa a entender que Jesus é o Messias. Outro detalhe que nós descobrimos a partir da perspectiva agora do Silas Queiroz é que, acima de tudo, a prática da religiosidade de Nicodemos, pelo fato dele ser um fariseu, não atrelava a ele a salvação. Ou seja, é importante destacarmos que a religiosidade não traz para a gente a salvação. A religiosidade, ela não traz para você a salvação. É bem verdade que a palavra religião traz essa ideia de religar, e religar-nos a Deus. Mas o único caminho que nos leva para a salvação é Jesus. Um grande perigo que pode, então, cair no coração de alguém que segue a religiosidade como Nicodemos, é pensar que por causa da religião, ele então vai ter favores de Jesus, vai ser beneficiado por Jesus e vai ter o acesso à vida eterna. Você precisa entender, à luz da palavra, que o acesso à vida eterna é somente através de um relacionamento íntimo com Cristo. Nós fazemos parte de uma religião por causa dessa ideia de nos religarmos a Deus. Mas é necessário termos um relacionamento profundo com Jesus, para permanecermos em Jesus, obedecendo o discipulado de Jesus. Eu espero estar te ajudando até aqui nessa aula. Se eu estou contribuindo com você, comenta aí. Se tu conhece alguém que precisa assistir a aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Mestre vindo de Deus. Vamos compreender essa expressão dita por Nicodemos nesse segundo subtópico. Dwight Littlewood, no seu comentário, destaca que os milagres sinalizaram então no coração de Nicodemos essa chegada do reino. Porém, Nicodemos compreendia que o Messias viria para poder, então, atrelar-se ao cenário político da sua época. Jesus, então, demonstra outra perspectiva. Jesus, ele é surpreendente. Ele demonstra para Nicodemos que ele não vem se atrelar ao cenário político dessa época, mas ele vem para oferecer a proposta do novo nascimento. Ele vem para poder transformar as pessoas de dentro para fora. E ele continua fazendo isso hoje também. A partir da conversão, através do arrependimento, pela fé em Jesus. Por isso, essa menção de mestre vindo de Deus, esse reconhecimento da parte de Nicodemos, é atrelado então a essa linha de pensamento dos judeus da época de Jesus, em compreender que o Messias viria para poder libertar os judeus dessa opressão dos romanos, em compreender que o Messias seria um político do seu tempo. Mas Jesus vem trazendo uma nova compreensão, a compreensão do alto, a compreensão do reino, demonstrando essa necessidade de entender exatamente a respeito do novo nascimento em Cristo agora, através desse acesso a Deus. Então, olhar para esse termo, mestre vindo de Deus, é entender que a compreensão de Nicodemos sobre Jesus não revelava a verdadeira identidade de Jesus. O Silas Queiroz, o autor da lição, nosso querido pastor, destaca que essa identidade citada agora por Nicodemos em Jesus ser mestre vindo de Deus não corresponde à verdadeira identidade de Jesus. Só compreende a verdadeira identidade de Jesus aquele que nasce de novo, compreendendo as coisas agora a partir da visão espiritual. Pois o Evangelho de João traz uma pegada bem interessante. O Evangelho de João demonstra para a gente Jesus como Senhor e Deus. Quando nós pegamos o Evangelho de João e comparamos com o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, entendemos que cada evangelho tem um foco. Mateus demonstra Jesus como Messias, prometido pelos profetas.
o rei que era aguardado. O Marcos demonstra Jesus como servo, que se entrega em favor à obediência de Deus. O Lucas demonstra Jesus como filho do homem, obediente até o fim, a partir dessa visão, sendo dominado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo para uma missão. E o João demonstra para a gente Jesus como Senhor, como Deus. Então há aqui em João a verdadeira compreensão da identidade de Jesus. Jesus é Deus, ele é o verdadeiro Deus. E o próprio João registra isso para a gente em João capítulo 1, versículo 1. Lê esse texto com os teus alunos. A Bíblia também demonstra para a gente que ele é o verbo de Deus. João também demonstra para a gente, em João capítulo 20, versículo 28, que o Senhor Jesus é reconhecido agora como Senhor e Deus. E em 1 João capítulo 5, versículo 20, João ainda continua dizendo isso lá na frente, na sua carta, demonstrando que Jesus é o Senhor. E quando nós paramos para entender sobre a identidade de Jesus, em Colossenses capítulo 2, versículo 9, nós lemos que em Cristo habita, ou seja, Cristo é essa revelação demonstrada desse Deus sendo presente, estando conosco e se demonstrando para a igreja de Deus. É interessante que Jesus também possui atributos como Deus. Em Isaías 9, versículo 6, está escrito que ele é conhecido como Pai da eternidade desde o princípio. Outro detalhe que você descobre na Bíblia, atrelado a Jesus, só conhece isso quem passa pelo novo nascimento, que a própria Bíblia confirma que ele estaria conosco, com os crentes todos os dias. Isso está registrado em Efésios capítulo 1, versículo 21, Colossenses capítulo 2, versículo 10, João capítulo 16, versículo 15. E é a demonstração também dentro da Bíblia que tudo aquilo que é do Pai também pertence a Jesus. Colossenses 2,9. Ele sabe todas as coisas. Apocalipse capítulo 2, versículo 2, versículo 9, versículo 13, versículo 19, confirma a autoridade de Jesus como Deus. O Novo Testamento revela para a gente que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus. Lucas capítulo 2, versículo 11. Para você ter ideia, o Senhor Jesus é chamado de Senhor 133 vezes só nos evangelhos. 84 vezes só em Atos, 150 vezes nos demais livros do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento confirma a divindade de Jesus, não só o Evangelho de João. Então, Nicodemos conhecia Jesus a partir da perspectiva da religião, mas aquele que nasce de novo conhece Jesus como o seu Senhor, como o seu Deus. A compreensão de Nicodemos é uma compreensão rasa, barata, falha. Mas a sua compreensão, você que nasceu de novo, é um Jesus que está vivo, presente com você, que ouve a tua oração. E se você concorda com isso, comenta aí. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O perigo da relativização. Hoje nós vivemos em um tempo em que tudo é questionável. O próprio John Stott faz questão de dizer que as pessoas estão aprisionadas no nosso tempo, porque cada pessoa quer seguir a sua verdade. Em demonstrar, por exemplo, que não há uma verdade absoluta. Mas quando nós lemos na Bíblia, especialmente no Evangelho de João, nós descobrimos que há uma verdade absoluta que é revelada em Jesus. E há também um perigo em viver uma vida religiosa, pois a religiosidade demasiada demais, ela se torna um perigo para aquele que a segue, porque tira o foco da verdadeira salvação. Se você ficar preso somente nos ritos e costumes religiosos, sem ter um relacionamento com Jesus, você pode perder o foco do novo nascimento, como Nicodemos. Estava preso e aprisionado na religiosidade do farisaísmo. Silas Queiroz faz questão de dizer que nós precisamos, então, fortalecer a nossa fé para não cairmos nessa armadilha da relativização do nosso tempo, em demonstrar que todos os caminhos levam a Deus, em demonstrar que não há uma verdade absoluta. Nós precisamos fortalecer a nossa fé em Jesus, compreendendo o verdadeiro sentido da salvação. É necessário entender, então, algumas questões importantíssimas sobre essa doutrina que estamos trabalhando hoje com você. Primeiro,
que a salvação ela é uma milagrosa manifestação que transforma você de forma espiritual. Então a salvação ela parte desse milagre operado na tua alma, na tua vida, pela fé agora, de forma especial, quando você recebe Jesus como seu Salvador. Isso está registrado em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, João capítulo 1, versículo 12 e capítulo 3, versículo 5. Você precisa nascer de novo para experimentar o verdadeiro milagre. Experimentar então o reino de Deus do lado de dentro. Em segundo lugar, é importante também destacarmos que salvação não significa somente o livramento do inferno, mas salvação significa um relacionamento profundo e genuíno com Jesus, um contato para o céu aberto com Deus. Ela acaba abraçando, então, essa transformação que toca no teu caráter, que toca na tua alma, que mexe com você de dentro para fora, sendo agora moldado pela obra do Espírito Santo em você. Em terceiro lugar, é importante você entender de forma especial como essa salvação é atrelada a você. Ela é atrelada por causa da obra do Espírito Santo em nós. De que maneira? Operando através da regeneração na vida do crente. A salvação ela opera a partir da regeneração espiritualmente em você. Tito, capítulo 3, versículo 5. A salvação também opera em você, te trazendo agora o entendimento da redenção agora no teu corpo. O teu corpo agora passa a ser redimido, ser consagrado para Deus. 1 Coríntios 15, versículo 44. A salvação também traz uma glorificação integral, completa sobre você. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Eu espero que Deus em Cristo traga essa compreensão sobre a verdadeira salvação na tua vida, que você possa experimentar dessa graça de Deus. Avançando, o segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. De fariseu a discípulo. Nesse segundo ponto, nós vamos compreender, a partir da ótica do próprio pastor Silas Queiroz, o autor da lição, que o Nicodemos ele é influenciado agora pelo discipulado de Jesus e passa a ser reconhecido também como um dos discípulos de Jesus. Observe, eu não estou falando que ele vira um apóstolo de Jesus, mas ele passa a fazer parte desse discipulado. A própria Bíblia cita outros discípulos, como, por exemplo, lá em Atos capítulo 9, cita uma discípula conhecida como Dorcas. Isso é tão interessante entender à luz da Bíblia. E esse Nicodemos está presente também até no momento da morte de Jesus, junto com José de Arimateia, seguindo o Cristo. É importante entendermos um detalhe importantíssimo aqui à luz da palavra de Deus. Dietrich Bonhoeffer faz questão de dizer que o chamado de Jesus para o novo nascimento, ele está intimamente atrelado com o rompimento da velha natureza, com o rompimento da velha maneira de viver. Não é o discípulo que provoca esse rompimento, mas é o próprio Cristo, através do Espírito Santo que habita em você, que incomoda você para viver para Jesus. Esse chamado, então, pronuncia em nós, ou proporciona em nós, essa vida agora consagrada para Cristo. Então, você precisa abraçar esse chamado, ser conduzido, dominado por Jesus, guiado por Jesus. Teu aluno também na escola bíblica, fale sobre isso em sala de aula. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O príncipe dos judeus. Pastor Silas Queiroz comenta que Nicodemos não era um fariseu comum. Ele é citado pela Bíblia como o príncipe dos judeus, demonstrando aí a sua alta posição como membro do Sinédrio, fazendo parte então do colégio do farisaísmo. Os fariseus, nos dias de Jesus, de forma mais detalhada, eu quero destacar isso aqui para você, eles se dedicavam ao estudo, à obediência da lei mosaica, suas tradições também orais eram obedecidas, especialmente o sábado e a pureza ritual, assim como a devolução dos dízimos. Os fariseus, apesar de serem defensores da teocracia, que é o governo de Deus, politicamente falando, eles eram moderados frente ao domínio romano, se comparados aí com os zelotes, que eram pessoas que queriam então tomar esse domínio de Roma, libertando o povo judeu desse domínio. Você percebe muito bem
que eles estavam sob o apoio dos saduceus nos tempos de Jesus. Comparado então aos saduceus, os fariseus eles eram conhecidos como progressistas da religiosidade. Eles acreditavam na existência de anjos, na ressurreição e na imortalidade, conforme está escrito em Mateus capítulo 22, versículos 23 ao 33, Atos capítulo 23, versículos 6 ao 10. O próprio apóstolo Paulo fazia parte do farisaísmo. Ele cita isso, como nós estudamos no trimestre passado. Entre a multidão, entre o povo e a população, os fariseus gozavam então de uma grande liderança. Eles constituíam um grande partido com mais de 6.000 membros já nos dias de Jesus. Eles tinham muito poder e apoio do povo, e é importante entendermos isso aqui em sala de aula também. Embora a maioria da população não pertencesse ao grupo dos fariseus, eles tinham então essa simpatia com os fariseus, eles eram aceitos pela população, eles eram aqueles que estavam envolvidos com o povo, era a religiosidade do povo nos dias de Jesus. E é importante entender também a compreensão agora do Sinédrio. Nicodemos fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia que existia de juízes judeus, que na realidade constituía então na corte legislativa de Israel nos dias de Jesus. O grande Sinédrio então era composto por um príncipe, um chefe conhecido como Nazir, um sumo sacerdote conhecido como Kohen Gadol e também um Aver Bet Din, que era conhecido como um segundo membro de importância. Outro detalhe que também descobrimos sobre o Sinédrio era composto por 71 pessoas. O sumo sacerdote, o principal príncipe, e mais 69 anciões integrando então esse semicírculo de liderança. Antes da destruição, então, de Jerusalém, o Sinédrio dominava sobre os judeus, pois organizava as festas no templo, onde as pessoas, então, iam para adorar o Senhor e aguardarem o Messias. Nicodemos fazia parte do Sinédrio. É importante destacarmos isso aqui. Avançando, tendo essa compreensão histórica, vamos, então, para o segundo subtópico, aqui do nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. Um fariseu evangelizando. Pastor Silas Queiroz comenta que a palavra fariseus vem do termo farisaios, que significa separar. A partir da leitura do Novo Testamento, nós entendemos que eles receberam então uma má fama pelo fato de perseguir a Jesus, pelo fato de perseguir a Igreja de Deus. Todavia, nós também, como estudiosos da palavra de Deus, precisamos ter um olhar a respeito do farisaísmo. Quais são os pontos positivos que eles então apresentavam para a população? Durante incontáveis anos, a população dos judeus sofreu diversas perseguições, diversas derrotadas, e a postura dos fariseus, então, teve a condição de levantar o povo e guiar o povo, e orientar o povo para permanecer no caminho da lei de Deus. Outro detalhe que você descobre em forma positiva sobre os fariseus, que antes mesmo de se manterem como um grupo político, eles sempre manteram essa interpretação coesa da lei. Para você ter ideia, eles surgem a partir do período interbíblico e eles passam agora a ensinar a lei, a guiar o povo a partir da leitura da palavra, especialmente do Antigo Testamento. Outro detalhe que você descobre também sobre os fariseus é que eles eram mais nacionalistas do que os saduceus. E eles também defendiam a nação de Israel diante de toda e qualquer perseguição, especialmente dessa opressão romana. Eles aceitavam também todo o Antigo Testamento como palavra de Deus, não somente a lei de Moisés. É claro que o Antigo Testamento nos dias de Jesus tem uma divisão diferente da nossa hoje. O Antigo Testamento nos dias de Jesus, ele é composto por 24 livros, que inclusive possuem os mesmos versículos que nós temos, dividido então em 3 grupos: lei, profetas e escritos. Essa lei é composta pelos livros de Moisés, o Pentateuco. Os profetas são divididos em profetas anteriores e posteriores. E os escritos é essa composição de canções, salmos, poesias e alguns textos sagrados. É claro que na nossa Bíblia hoje nós temos o Antigo Testamento dividido em 5 grupos: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Nessa divisão que nós lemos a partir dessa composição do entendimento sobre a palavra de Deus. Na nossa organização, ao invés de ser 24,
nós dividimos alguns textos que lá são textos únicos. Lá, por exemplo, o livro de Samuel, o livro só, para a gente aqui é 2, primeiro e segundo, então nós dividimos. Lá, o texto de Reis é um livro só, aqui a gente divide, primeiro e segundo. Então, a nossa composição tem os mesmos versículos, porém, com 39 livros para facilitar o nosso entendimento sobre a palavra de Deus. Quando a nação começou, então, a perder a identidade, foram os fariseus que começaram a fundar as escolas para ensinar os meninos a respeito da lei, a partir da Beit Midrash, ensinando a lei, levando essa lei e a escritura do Antigo Testamento adiante. Além disso, eles eram fortes evangelistas. Eles propagavam o proselitismo no seu tempo. Eles agregavam pessoas que tinham interesse, então, de se converterem ao farisaísmo. O dízimo, para eles, era muito importante. E outro detalhe que você descobre sobre os fariseus é que eles também aguardavam com entusiasmo a vinda do Messias. É claro que o Novo Testamento demonstra que eles passaram a perseguir a Jesus pelo fato de não reconhecer Jesus como Messias. Mas, como já disse a você, existiam fariseus que eram pessoas íntegras, como o próprio Nicodemos, que passa agora a reconhecer Jesus como Messias. E Jesus revela a importância do novo nascimento para Nicodemos, que fazia parte do farisaísmo. Jesus demonstra para o príncipe dos judeus, um dos príncipes que fazia parte desse colégio farisaico, a importância de conhecer o amor de Deus. Em João capítulo 3, versículo 16, esse versículo, que é o textuário da Bíblia, foi dito para Nicodemos. Apesar de Nicodemos fazer parte dos fariseus, ele estava conhecendo da boca de Jesus o verdadeiro amor de Deus. E por isso nós precisamos ter esse entendimento sobre a salvação, ter esse reconhecimento de estar em Jesus. Ele passa a ser evangelizado pelo próprio Jesus. E para aceitar Jesus, para se converter ao Cristo e se tornar um discípulo, nós precisamos então entender 3 passos para a salvação. O primeiro passo é reconhecer que nós somos pecadores. Está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23. O segundo passo é também entender que o homem deve confiar em Cristo como seu Salvador. Atos 16, 13. O terceiro passo é entender que o homem precisa confessar agora Jesus como seu Salvador. Romanos 10, 10. Quando nós olhamos para essa obediência sendo pregada por Jesus, nós entendemos agora a ação do Espírito Santo no coração de Nicodemos, que passa agora a seguir a Jesus. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. No grupo dos discípulos, nesse terceiro subtópico, nós vamos entender que Nicodemos passa a ser integrado desse grupo de seguidores de Jesus, de discípulos de Jesus. O pastor Silas Queiroz comenta nesse terceiro subtópico do segundo ponto que essa aproximação de Nicodemos para conversar com Jesus já demonstra esse interesse de Nicodemos em seguir a Jesus a partir da ótica do Silas Queiroz. Outro detalhe que nós descobrimos também: embora Nicodemos desconhecesse completamente a identidade de Jesus, a natureza de Jesus como Messias, ele passa a crer em Jesus a partir dessa ótica dos sinais. Outro detalhe que você descobre também dentro da Bíblia é que ele passa a crer exatamente nesse amor de Deus propagado pelo próprio Jesus. Em João 3,16, foi para ele que Jesus disse essa palavra. Foi para ele que Jesus revelou a importância do amor de Deus. Isso é tão interessante que depois desse contato que Nicodemos tem com Jesus, Nicodemos defende Jesus agora frente ao sistema dos fariseus. Está lá em João capítulo 7, versículos 50 e 51. Só defende Jesus quem passa a seguir a Jesus. Então nós percebemos também outro detalhe à luz da Bíblia, que após a crucificação também de Cristo, quando Cristo então morre, pendurado no madeiro, a Bíblia cita para a gente que ele aparece, Nicodemos aparece junto do José de Arimateia, identificado como um discípulo de Jesus. Isso está escrito em João capítulo 19, versículos 38 e 39. Então aqui há um entendimento de alguém que está seguindo a Jesus. Por isso é importante destacarmos que o verdadeiro discipulado, ele conduz o discípulo a seguir a Jesus, a ensinar com clareza e a ter um entendimento sobre a salvação. E a entender que a salvação não é ter uma religião, frequentar uma igreja. Salvação também não é ter uma Bíblia e ler a Bíblia. Salvação também não é professar um credo religioso. Não é filiar-se a uma igreja local. Salvação também não é
se aspergir com água benta. Salvação também não é batizar um adulto ou uma criança. Salvação não é participar da Santa Ceia do Senhor ou da Eucaristia. Salvação também não é seguir um excelente código de conduta. Salvação verdadeiramente é, e você precisa ter essa compreensão, é ter uma comunhão com Jesus, é entender o poder da redenção de Jesus sobre os seus pecados. 1 de Pedro 1, 18, 19. Salvação é a libertação do cativeiro espiritual, que o pecado te aprisionava. Romanos 8, 20. Salvação é a saída das trevas do pecado para a luz que está em Jesus. Colossenses 1, 13. Salvação é esse retorno do exílio espiritual para seguir a Jesus. Efésios 2,13. Salvação é esse retorno do exílio espiritual para seguir a Jesus. Efésios 2,13. Salvação é um íntimo relacionamento com Jesus, que você também tenha e passe a ser um discípulo de Jesus. O terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O Evangelho de João explica para a gente que quando nós colocamos a nossa fé em Jesus e acreditamos no nosso nascimento, agora temos a oportunidade de sermos reconhecidos como filhos de Deus, com base agora em João capítulo 1, versículos 12 e 13. Outro detalhe também que nós aprendemos, que a verdadeira salvação ela só pode ser estabelecida e recebida por alguém a partir da porta do arrependimento. Então é necessário que você se arrependa dos seus pecados e creia pela fé agora em Jesus e entregue a sua vida ao domínio de Jesus. Se você ainda não fez isso, faça isso. Faça uma oração nessa aula. Ore comigo também, pedindo ao Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e a partir de agora eu quero ser salvo pelo Senhor. Eu quero estar contigo. Faça isso. E eu espero que o Senhor, em Cristo, escreva o teu nome no livro da vida e que você tenha um relacionamento profundo com Jesus a partir da porta da salvação. Avançando, espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou, comenta aí. O primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: a regeneração. Nesse primeiro subtópico, a partir da ótica do pastor Silas Queiroz, o comentarista da lição, no livro de apoio da lição, ele destaca para a gente que por causa da nossa morte espiritual causada pelo pecado, somente pela graça de Deus agora, nós experimentamos essa salvação, esse amor de Deus. A salvação parte desse amor de Deus. E é necessário termos essa compreensão para sermos salvos. Outro detalhe que nós entendemos, que essa nova aliança agora, ela é operada através da ação do Espírito Santo em nós, provocando agora a regeneração. Ou seja, esse novo nascimento que Jesus falou com Nicodemos. Esse termo regeneração aponta então para a inclusão, ou seja, ele pega você e te coloca agora na família de Deus. Ele pega o Nicodemos e coloca ele agora na família de Deus. A regeneração, ela é um ato que acontece por obra do Espírito Santo dentro da gente, de dentro para fora. E é preciso ter essa compreensão sobre a regeneração. Nós que somos pentecostais, nós entendemos que o novo nascimento se inicia com a regeneração a partir do arrependimento, mas esse novo nascimento não é o batismo com o Espírito Santo. Ele, na realidade, é o símbolo da habitação do Espírito Santo em você. Para a gente, o batismo com o Espírito Santo ele vem depois, a partir do processo da santificação, quando você dedica a sua vida a Jesus e passa a buscar o Espírito Santo, e Deus te dá essa bênção espiritual sobre a tua vida e sobre a vida dos teus alunos também. A regeneração para a gente é quando o Espírito Santo de Deus habita em você, a partir do momento que você se arrepende. Ele arruma a casa, ele organiza tudo, de dentro para fora. E a justificação, então, é trabalhada em nós a partir do momento que a regeneração é operada em nós e temos a compreensão que a partir do pedido de perdão dos nossos pecados de forma genuína, através do arrependimento, Cristo agora nos justifica diante de Deus. E nós somos justificados por Cristo, conforme está escrito em Tiago 2:23.
O fato de Nicodemos ser um devoto religioso do farisaísmo não assegurava para ele a salvação, mas o fato dele reconhecer Jesus como seu Salvador, defender ele no colégio dos fariseus e estar caminhando com Jesus, demonstra que esse homem agora aceita o Cristo como seu Salvador. E é necessário entender que para conhecer o reino, você precisa conhecer o reino do lado de dentro. João capítulo 3, versículo 3. Que Deus use você. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: regeneração no método da salvação. Pastor Silas Queiroz demonstra que a regeneração ela é essa porta de entrada para compreender esse método da salvação. De que maneira ela acontece? Ela trabalha junto com a justificação, com a adoção e a santificação. Isso quer dizer que a regeneração é essa mudança de condição de pecador agora para servo perdoado de Cristo, para servo de Deus. Ela fala dessa regeneração, é esse envolver-se com Jesus. A Bíblia fala de batismo em Jesus, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, Gálatas, capítulo 3, versículo 27, Romanos 6, versículo 3. Isso aqui tem um detalhe: esse batismo em Jesus não é o batismo com o Espírito Santo. Esse batismo agora revela para a gente esse habitar do Espírito Santo em nós. O batismo, para a gente que é pentecostal, ele vem depois, ele faz parte do processo da santificação. Você está buscando e Deus te dá. Outro detalhe que você descobre também é a respeito da justificação. O que a justificação é? Essa mudança integral, externa e interna, de condição de pecador diante de Deus, por causa de Cristo, pela fé agora, para filho de Deus. Então nós somos justificados por causa de Jesus e somos levados ao patamar agora de servos, filhos de Deus. E nesse novo nascimento pertencemos agora a Jesus. Somos comprados para Deus pelo preço de sangue. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Outro detalhe que precisamos entender é sobre a adoção. A adoção agora em Cristo é experimentada por aqueles agora que são recebidos como filhos de Cristo, filhos de Deus, por causa da obra de Cristo no Calvário. Então, em Cristo, somos considerados filhos de Deus. E, em último lugar, nós precisamos entender que faz parte do método da salvação também a santificação. Essa santificação é essa mudança de caráter objetiva em nós. Então, quando nós nos santificamos, experimentamos agora toda a bênção de Deus sobre a nossa vida. Que Deus use você. O último subtópico da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: regeneração e batismo no Espírito Santo. É importante destacarmos que para nós pentecostais, a regeneração, esse processo da salvação é totalmente diferente da compreensão dos irmãos tradicionais. Os irmãos tradicionais entendem que o batismo com o Espírito Santo está atrelado nesse momento. A gente entende diferente. Nós compreendemos que agora, quando você aceita Jesus no processo da regeneração, você passa a ser morada do Espírito Santo, casa de Deus. Glória a Deus por isso. Mas nós entendemos que agora o batismo, ele é uma capacitação para uma obra missionária, ele é uma capacitação para o ministério que Deus está te dando, e ele vem depois desse processo, a partir da ação da santificação em nós causada pelo Espírito Santo. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, e também 1 Tessalonicenses 5:23, está escrito que o Espírito Santo agora passa a operar em nós esse fruto de nova conduta, esse fruto de sermos um testemunho vivo. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, sobre o nosso testemunho interior do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo também passa a habitar em nós nesse processo da regeneração. De que maneira? Através do testemunho da palavra, Atos capítulo 16, versículo 31, através da operação dele na nossa consciência, em 1 João capítulo 3, versículo 19, e o testemunho da transformação da nossa vida, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, produzindo em nós frutos dignos de adoração ao Senhor, Mateus 5:8, também demonstrando esse testemunho da nossa aversão agora como novos convertidos de todo o pecado, 1 João capítulo 3, versículo 9, e também demonstrando o testemunho do cumprimento da obediência da palavra de Deus, seguindo a Deus e vencendo o mundo. Que Deus em Cristo use você.
Gente, eu espero ter contribuído contigo hoje em sala de aula. Se eu te ajudei, por favor, deixa teu comentário, é importante demais pra gente. Deixa teu likezinho, tira uma foto aí, marca a gente no Instagram, segue a gente no Instagram também. Como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos que eu tomei como base para construir a aula de hoje, para que você também possa tomar como base e estudar ainda mais a palavra de Deus na escola bíblica dominical da tua igreja. Como dica de leitura, eu tomei como base o texto do pastor Silas Queiroz, pode te ajudar muito nesse trimestre, na escola bíblica dominical, você encontra no site da CPAD. Também tomei como base o texto de John Stott, o discípulo radical, para entender um pouco a respeito do discipulado de Jesus, dessa nova vida em Jesus. O texto também que citamos aqui do Dietrich Bonhoeffer, discipulado, pode te ajudar muito a ter uma compreensão sobre seguir a Cristo e ter uma vida nova em Jesus. O pentecostalismo brasileiro do Ezequias Soares pode te ajudar muito a entender também sobre a nossa visão sobre o pentecostalismo brasileiro, você encontra no site da CPAD. Outros textos também tomei como base o texto do comentário bíblico do Moody, especialmente o Evangelho de João, que pode te edificar em Jesus, e assim como tomei como base o texto do Warren Wiersbe, especialmente o comentário do Evangelho de João, para poder contribuir com você e construir a nossa aula de hoje. Eu te aguardo por aqui na próxima lição. Lição de número 5, onde nós vamos tratar sobre o tema segundo sinal, a cura do filho do oficial. Um beijão e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.